Valeu, galera! Boa noite. Mais uma terça-feira juntos aqui. E hoje passamos a falar sobre problemas cardíacos, na verdade, né? A chamada lá da aula tá cardíacos e respiratórios, mas hoje a gente vai falar só dos cardíacos mesmo, tá? E aí, terça-feira que vem, a gente passa a falar dos respiratórios. Bom, antes de começar a aula, eu gosto sempre de comentar um pouco, né? Porque perguntamos aos nossos pacientes se eles têm ou já tiveram algum processo cardíaco. Porque esses pacientes provavelmente podem ter dores referidas. Por muitas vezes a gente vai estudar aí no meio da nossa aula hoje que os sintomas cervicais, alguns sintomas de ombro podem ser relacionados a problemas cardíacos. Fora que, dentro da nossa anamnese, gente, principalmente que quem tem hábito de tratar de pessoas mais velhas, muito frequentemente dentro do consultório vai observar que são pessoas que apresentam quadros de hipertensão arterial sistêmica, a famosa RAS. E por muitas vezes a gente não dá muita bola para isso. Ah, não, tudo bem, né? Já está tomando remédio, está controlada, então não tem problema algum. Muito pelo contrário, muitos dos sintomas físicos desse paciente pode estar associado à questão da hipertensão mesmo, como a gente vai ver aqui, e também, obviamente, um paciente que tem hipertensão arterial, e isso já é crônico, duas situações vão atrapalhar na questão do nosso tratamento. A primeira é saber que esse paciente provavelmente está sendo regulado à base de remédio, e por muitas vezes isso não tem um acompanhamento médico ideal para que esse paciente tenha um acompanhamento nutricional, né? Coisa que faz muita diferença para o paciente cardíaco. Aliás, para todos nós, né? Vamos dizer o que é verdade. Mas estamos falando dos cardíacos, obviamente, são pessoas que têm que ser orientadas com relação à sua alimentação. Todo mundo se preocupa e fala: olha, baixa de quantidade de sal na comida. Ah, galera, é um sistema muito denso, né? Não se trata só de apenas minimizar as quantidades de sal na comida. No fundo, isso para mim é balela, né? Esse paciente, na verdade, precisa de um acompanhamento nutricional para baixar as questões da inflamação de baixo grau. Muitas das vezes, quando a gente tem inflamação, a gente tem inflamação de baixo grau, a gente tem os sintomas de uma inflamação. Uma delas é líquido. Então, por favor, ajude os processos inflamatórios metabólicos, que irá ajudar também as questões da resistência vascular periférica. Ou seja, isso que provoca aí o aumento da pressão do nosso paciente. Então, assim, por muitas vezes é o que eu falo, né? Nós já estamos trabalhando com pacientes cardíacos, mesmo sem estar dando conta que estamos fazendo isso, né? É aquele paciente que fala para você no meio da sua anamnese que tem hipertensão, mas que está controlado por remédio. Então, pensem nisso. Como está o estado hepático desse paciente, pois já toma medicação cronicamente. É, perdão. Fígado só não, né? A gente pensa em fígado por metabolizar a droga, mas digestório alto de uma forma geral. Estômago, será que por uso crônico da medicação também já não tem algum componente? Enfim. Então, daqui para frente, gostaria que vocês prestassem mais atenção na questão do paciente que fala para vocês dentro do consultório que tem hipertensão. Não é uma coisa normal, gente. De novo, né? É uma coisa muito frequente principalmente nos pacientes mais velhos, mas normal não é. E atenham-se aos processos de cicatrização desse paciente. Talvez exista uma dificuldade para esse paciente se reabilitar. Dentro das coisas que mais aparecem aí dentro do consultório, né, quando a gente pensa no paciente cardíaco, ele mesmo já falou lá na anamnese dele, que ele tem um problema cardíaco, que ele tem hipertensão arterial. E aí, quando você vai fazer uma inspeção física nesse paciente, você avalia principalmente membros inferiores e percebe que esse paciente tem edemas. Veja que os edemas são alguns sinais que a gente vai estudar sinais e sintomas, na verdade, mas chama atenção desde já para os sintomas de edema de membro inferior, porque possivelmente já está ocorrendo um problema, principalmente com o coração direito, que é o coração que ele recebe mais volume de sangue e é o coração que pode não estar funcionando de uma forma adequada, e isso faz com que tenha um retorno venoso, ou seja, órgãos como o fígado, e outros órgãos que recebem esse sangue, na verdade, podem estar extasiados, uma vez que esse coração direito não está dando conta de contrair e fazer todo o processo da circulação sistêmica. Então, edemas de membro inferior
saber diferenciar se isso é um paciente que tem problemas renais ou se é um paciente cardíaco. Por muitas vezes, vem junto, né? É um combo já, mas, de uma forma geral, olhamos para edemas da seguinte forma. Pacientes que têm edema que se acumula durante o dia e depois de uma noite de sono tende a sumir pelo período da manhã, pensamos em pacientes cardíacos, pois cada vez que esse paciente deita, ele perde a ação da gravidade e melhora a questão do retorno venoso. Então, pode apresentar esse tipo de edema. O paciente que é renal, geralmente ele não tem edema só em membros inferiores, ele tem edema no papo aqui e no palpado mesmo dos olhos, e é um edema que ele pode dormir de ponta cabeça. Não vai ajudar em nada, esse edema ainda vai perdurar. Possivelmente tem uma característica mais é, renal. E outra, né? Lá na anamnese, mais uma vez, vai coletando informações com esse paciente e ele vai falar para você se ele tem um problema renal crônico já associado no quadro dele ou não, ok? E aí, se for o caso, convido a vocês ir lá assistir a aulinha que a gente já fez de rins. E também aí no meio do caminho a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre sinais e sintomas e como abordar melhor esse paciente que fala para você lá na consulta, lá na sua anamnese. Eu sou um paciente renal crônico. Por muitas vezes, de novo, ele não vem no nosso consultório por conta disso. Aliás, não vem. Geralmente é o paciente que vem com uma dor lombar. Mas isso é assunto para mais para frente. Hoje passamos a falar sobre as questões cardíacas. Então, a intenção da aula, na verdade, gente, é o que você faz com a informação quando o paciente fala para você que ele tem um problema cardíaco. Então, como você tem que abordar esse paciente pensando nas questões de dores referidas, possivelmente alguma dor musculoesquelética que ele está te apresentando pode ter relação com esse problema cardíaco dele. Mesmo assim, se não for uma dor direta com o problema cardíaco, como é que a gente pode ajudar esse coração a funcionar melhor? Uma das coisas que eu queria que vocês já abrissem um pouco a cabeça de vocês é que não conseguimos manter uma conexão direta com o miocárdio. O que eu quero dizer é, se a gente está tentando trazer um tratamento cardíaco para esse paciente, geralmente a gente vai ativar esse paciente por questões estruturais. Que é uma coisa que eu quero fazer um esqueminha aqui com vocês hoje, para vocês pensarem. Esse coração lá dentro, no seu interior, no miocárdio, ele é recoberto por um pericárdio. A gente sabe que esse pericárdio ele tem duas folhas, o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, ou pericárdio seroso. Ou seja, se eu quero melhorar a condição cardíaca, eu tenho que fazer a referência anatômica deste coração através do miocárdio e das estruturas que conectam ele com o sistema musculoesquelético e favorecer o trabalho miocardíaco, do miocárdio e o cardíaco. Outra opção que a gente tem de tratamento para esse tipo de paciente, obviamente, é tentar melhorar as questões vegetativas desse paciente. E aí a gente está falando principalmente em segmentos, que a gente vai pontuar aqui na aula também, como cervical e torácica alta, e também, com relação ao simpático, e também o trajeto do vago, já que essa bomba cardíaca é controlada pelo sistema vegetativo. Aliás, é uma das coisas que eu mais uso como exemplo para os meus pacientes, para eles entenderem que eles têm uma vida vegetativa. Eu falo exatamente isso para eles. Agora você está aí sentado na minha frente, seu coração está batendo e você não precisa pensar para isso. Ou seja, você vegeta também, que nem aquela coisinha ali verde. Sim, ela tem vida própria. Sim, você tem vida própria. E é bom cuidar dela, porque senão preços irão ser cobrados, vamos dizer assim. É o que eu falo para o meu paciente. Então, começamos a aula, gente, falando principalmente quais são os sinais e sintomas a partir desse momento que o paciente fala para você: sou um paciente cardiopata. Precisamos explorar um pouquinho mais para saber como é que ele dá com como é que ele dá com essa situação no seu dia a dia, ok? Então, vou dividir aí a tela com vocês e a gente passa a conversar um pouquinho então sobre os sinais e sintomas deste paciente. Beleza. Aí, compartilhado, então, vamos lá. Coração. Iniciamos a aula falando de sinais e sintomas. Sinais e sintomas
que muitas vezes está com o nosso paciente e ele nem se dá conta de que isso tem um problema cardíaco associado, ou pode ter um problema cardíaco associado. Então, o mais comum de acontecer lá no nosso consultório, hipertensão arterial sistêmica. Sim, é uma condição de esforço maior para o nosso coração. E essa cronicidade faz com que a parte esquerda do coração, por muito tempo, forçando aí a sua contração para tentar vencer a resistência periférica, aumente o seu tamanho. Então, por muitas vezes, esse paciente crônico de hipertensão arterial sistêmica tem o seu coração esquerdo hipertrofiado. Problemas teremos, né? Parece por muitas vezes que se você tem uma hipertrofia, então você tem uma condição de força a mais. Não, o coração acaba perdendo a sua contratibilidade se ele tem um aumento um volume das suas fibras. Então, ao invés de ele se tornar mais elástico, ele se torna muito mais duro, rígido. E, obviamente, temos algumas leis que comprovam que quanto maior a elasticidade da estrutura, maior a potência que essa estrutura é capaz de desenvolver. Para o coração, se eu não me engano, é a lei de Lisfranc, pô, esqueci o nome do cara. Mas tem a lei física lá. Quanto maior a extensibilidade dessa fibra, maior a capacidade de contração dela. Se eu hipertrofio ela dentro do saco pericárdico, eu diminuo a questão de contratibilidade dela. Problemas teremos aí. Geralmente é um paciente que começa com problema de coração esquerdo, que com o tempo não consegue mandar esse sangue para fora dali, o que acontece? Começa a acumular um volume residual no átrio esquerdo e daí do átrio esquerdo para dentro do pulmão. Então, o que eu quero dizer é que por muitas vezes o paciente vai evoluir com edema de pulmão, já que ele não está conseguindo expulsar o volume de sangue correto pelo ventrículo esquerdo, pelo coração esquerdo, né? Então é isso, né? O coração é isso, ele é um sistema de bombeio. Se não começa a bombear, ou reflui pelo coração direito, nem chega a entrar no pulmão, ou vai refluir para o pulmão por falta de contração do coração esquerdo, ok? Então, hipertensão arterial sistêmica, gente, é para a gente prestar muita atenção no nosso paciente, porque se ele é crônico, algumas coisas já podem estar acontecendo lá com ele. Tosses persistentes, foi o que eu acabei de conversar com vocês, né? Se o meu coração esquerdo não está com força de contração ideal, isso começa a refluir para o pulmão do nosso paciente e ele começa a ter um edema pulmonar, um acúmulo de líquido no pulmão. E isso pode evoluir como um sinal tosse persistente. Dificuldade de respiração durante o sono. Dor no peito ou palpitação. Náuseas e vômitos. Perdão, náuseas e perda de apetite. Tonturas e desmaios. Fadiga. Suor repentino. Edemas. Como já chamei a atenção aí para vocês. Taquicardias.
Fraqueza extrema. Então é isso. Sinais e sintomas que esse paciente pode estar apresentando por ser um paciente cardíaco. E como eu disse, que por muitas vezes não faz relação nenhuma para ele ter o problema cardíaco associado. Então, a partir do momento que o cara falou que é cardiopata, por favor, gente, tenta abrir um pouquinho o leque de perguntas aí para vocês verem com que vocês estão lidando, ok? E por muitas vezes, como a gente fala aqui, a associação, a resposta musculoesquelética mediante a um desses sinais e sintomas persistirem, ok? Depois, quais são as propensões, né, que uma pessoa pode ter para ter o problema cardíaco, né? Então, propensões. As doenças cardíacas. Primeiro, sedentarismo. Se eu não falei para vocês, ou se já falei aqui, me torno repetitivo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa que não tem atividade física diária, ela é dita como uma pessoa patológica. Então, dê essa informação ao seu paciente. Realmente, o sedentarismo e o estilo de vida com que a pessoa vive deixa ela propensa a ter os problemas cardíacos. Uma das piores patologias que não é vista por muitas vezes como uma patologia, a obesidade. Tanto por questões inflamatórias metabólicas, como por volume de corpo aumentado e aumentando a resistência periférica. Mediante a isso, a gente desperta uma resistência vascular periférica e daí começo a desencadear novos problemas. Também podemos ter ICC, né, no caso das obesidades. Colesterol alto. Vale a pena destacar que o metabolismo cardíaco se faz muito beneficiado por altos níveis de gordura. Mas veja, qual é o tipo de gordura que esse paciente ingere? Também vale a pena destacar, gente, vocês informarem o paciente de vocês que, primeiro, o colesterol hoje está muito desatualizado à média mundial, e segundo, faça ele pensar se o corpo dele realmente fabricaria uma substância que pode matar ele. Porque veja, gente, o colesterol é necessário na nossa vida, só que em grandes níveis, na sua concentração elevada, obviamente a gente sabe que ele evolui aí para problemas de ateroma, ou seja, o que for. Mas, de uma forma geral, é conscientizar o paciente que se o fígado dele está produzindo altos níveis de colesterol, é porque alguma coisa está bem errada na vida dele, principalmente a dieta, principalmente a ingestão de triglicérides. Mas a gente precisa quebrar um pouco do conceito que as pessoas têm que colesterol é um veneno. Não, ele não é um veneno. Seu fígado é que está recebendo a informação errada e por isso ele se torna um veneno porque é produzido em altas quantidades, ok? Eduque o seu paciente, gente. Não deixa na mão do médico tomando simvastatina. A simvastatina é a medicação mais vendida no mundo. E hoje em dia estão produzindo artigos científicos comprovando que os seus benefícios não são tão é, é, efetivos, vamos dizer assim. Beleza. Saindo o colesterol, também temos propensões aos diabéticos. Toda a questão metabólica que pode estar ofendendo aí a parte cardíaca do paciente. E também não deixamos para trás históricos da patologia cardíaca familiar. Eu sempre vou frisar para vocês, genética existe em 2% das patologias. Eu posso ter propensões a ter
problemas cardíacos familiares. Mas o que vai fazer eu virar a chavinha para eu ter ou não o problema cardíaco é a tal da epigenética. Como é que eu faço a minha vida, como é que eu tenho os meus hábitos, como é que eu me cuido para se eu para o meu corpo entender se eu tenho que virar a chave da doença cardíaca ou não, ok? Sempre vou falar isso. Quem define a vida e a saúde do nosso paciente é o estilo de vida dele, não a genética. Beleza. Professor, posso falar uma coisa rapidinho sobre isso, porque é um assunto que muito me interessa. Há muito tempo atrás, eu fui numa cardiologista. Eu não sou cardiopata, não tenho caso na família, nada disso, mas eu fui na cardiologista, já conheci ela há muito tempo. E aí, quando ela fez a anamnese, assim, uma das primeiras coisas, depois do meu nome, idade, tudo aquilo que a gente pergunta, ela perguntou para mim uma coisa que nenhum médico na vida já havia perguntado. E eu perguntei para ela por que ela me perguntou isso. Ela falou: Dina, você já usou cocaína? Oi? Cara, eu tive uma crise de riso. Você já usou cocaína? Ela perguntou para mim: Dina, você já usou cocaína? Já fez uso de cocaína? Cara, Hum. eu tive uma. Eu não fumo, não bebo, não uso crack, não uso cocaína, não faço nada. Uhum. E aí eu tive uma crise de riso, porque eu falei assim: Lara, mas por que você está me perguntando isso? A relação Você é não direta, né? sabe, as pessoas imaginam que a cocaína ela é muito prejudicial para o cérebro, tá? Mas assim, para o crânio, para as partes do encéfalo no todo. E ela me falou toda a questão por que faz mal para o coração. Cara, eu fiquei assim, absurdamente interessada Sim. e É uma droga, chocada. é uma droga simpático-tônica, né? Não tem como. Ela Pô, aumenta mas a frequência eu não sabia cardíaca. disso há Sim, 25 anos atrás. sim. Ela aumenta a frequência cardíaca, ela aumenta a contração da força muscular cardíaca, ela te deixa num estado de luta ou fuga, aliás, acima do que seria um padrão normal para você. Então, por isso Claro. que exacerba a função cardíaca. Sim, é um problema usar cocaína justamente por causa disso. Mas veja, Não, e aí é muito engraçado porque eu me deparei com um paciente que você começou a falar sobre sintomas, 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 esse olho inchado, de tudo. Isso remete a gente a observar muitas pessoas, né? Depois que a gente é da área da saúde, eu nem uhum, lembro mais como é que eu enxergava as pessoas antes, quando eu era fisioterapeuta. E aí, um amigo meu que faz exatamente tudo isso que você falou, tem uma boa alimentação, ele malha, é uma pessoa, cara, que não troca a noite pelo dia, não usa droga, não fuma, não faz nada. Mas um tempo atrás, lá em 2007, durante 5 anos, ele usou cocaína todos os dias durante 5 anos. é. Aí vem a E cobrança. isso, e isso foi o que custou ele ser hoje uma pessoa cardiopata. Sim, com certeza. Com Ele certeza. parou de usar, sei lá, 2007, 8, 9, 10, 11, 12. 2013, mais ou menos, ele parou de usar. Ano passado, vai fazer um ano agora em dezembro, que ele teve um infarto Uau. e foi parar no hospital. E aí, pô, mas o que que é, o que que é, o que que é? Mas o Hulk é saudável, o Hulk malha, o Hulk não sei o quê. Imagina, o apelido dele é Hulk, né? Mas ele é pequenininho. Hum. E, cara, era isso. Eu Não, lembro, que eu sou muito amiga dele, eu falei, cara, foi essa porra que tu usou aí, cara. certeza. Veja, Dina, não adianta a gente olhar também, né? E as pessoas também, eu gosto de deixar bem claro que eu não faço apologia a drogas, né? A gente olha para a cocaína como sendo o principal fator de trazer o problema cardíaco, e na verdade não é. Por exemplo, se você pegar toda a classe das anfetaminas que são usadas para emagrecimento, elas trazem o mesmo problema. Mas aí temos uma coisa diferente. Temos a indústria farmacêutica é, pagando seu imposto para o governo, então aí é autorizado e controlado sobre sua dosagem. Então é assim, de novo, né? O que que é droga? É aquilo que você usa a mais que o seu corpo permite para você.
Eu não estou falando de você dar um tiro todo dia que é saudável, não. Mas tem muitas outras coisas que também causam esse tipo de processo e as pessoas passam por cima porque é autorizado pelo governo, então, é normal. Não, não é normal. De novo, o histórico da sua vida é feito pelos hábitos que você tem. Não adianta. Seja cocaína, seja o que for, é aquilo que você usa a mais. O fumante também tem propensão a ter problema cardíaco. Todo mundo olha o pulmonar. Só que se eu tenho resistência pulmonar, eu forço a bomba cardíaca para tentar quebrar a resistência, por exemplo, no DPOC. O cigarro, a nicotina também traz problema cardíaco. Então, veja, de novo, é a quantidade, não é a droga, né? Mas as pessoas ainda olham assim. Aqui a gente vai pontuar, gente, algumas patologias cardíacas. Por que eu digo algumas? Porque patologias cardíacas são várias. As que eu tentei pontuar aqui para vocês são principalmente que as que a gente tem muito mais ação com o nosso raciocínio osteopático, onde a gente pode ajudar esses pacientes. De novo, esse cara veio com uma dor musculoesquelética. Aí ele refere uma dessas patologias cardíacas. Veja, além de tratar toda a questão musculoesquelética, se é que não está relacionado com a patologia cardíaca, também temos condições de tratar esse paciente pela patologia cardíaca dele. Então, aqui eu elegi algumas patologias que são mais persistentes, muito mais resultado melhor aí com o raciocínio osteopático, ok? Então, começamos com a primeira e a mais conhecida. Podemos sim ajudar os nossos pacientes com hipertensão arterial sistêmica. Depois, ICC, insuficiência cardíaca congestiva. Também temos condições de ajudar esse paciente. Miocardiopatia dilatada. Essas são mais por questões vegetativas, né? O quanto a gente consegue ajudar esses pacientes com esse tipo de patologia. Cardiopatias valvulares. Infarto do miocárdio. Obviamente, vale ressaltar que não é uma fase aguda, né? Até porque esse paciente não vai estar dentro do nosso consultório, vai estar dentro do hospital mesmo, né? Estabilizou o infarto do miocárdio. É bom a gente saber na anamnese se esse paciente teve esse tipo de problema e o quanto será que a gente pode ajudar ele ainda a se melhorar aí nas questões do infarto do miocárdio que ele teve. Ah, agora deu ruim. Beleza. Pericardites. Patologias do ritmo cardíaco. Por exemplo, as arritmias, taquicardias e as bradicardias. Veja, galera, eu não estou falando para vocês que a osteopatia trata isso muito bem, obrigado, e não precisa ter mais nenhum tipo de acompanhamento, muito pelo contrário. É um trabalho multiprofissional, começando, obviamente, pelos médicos, para que eles estabilizem qualquer tipo de problema e a gente entre com o nosso hands-on e hands-off. Por exemplo, aí nas patologias do ritmo cardíaco, vale a pena a gente conversar com esse sistema autônomo do paciente, para ver se a gente consegue já melhorar alguma questão autonômica dele, mas também trabalhar com hands-off em cima disso. Um cara que tem taquicardia, possivelmente ele tem
crise de ansiedade associado, não necessariamente a crise de ansiedade somente, né? Mas também é muito comum isso acontecer. A pessoa que tem crise de ansiedade tem taquicardia. Então, acredito que podemos ajudar e bastante esses pacientes com relação a essa visão osteopática aí, é, para o controle, melhora do controle vegetativo do nosso paciente aí. Beleza. Agora que já sabemos as patologias, vale a pena destacar as dores referidas desse paciente cardíaco. Se é que ele não foi parar lá no consultório por causa disso. Tem um quadro cardíaco, já está estabilizado, já está medicamentado, mas ele pode ter uma resposta musculoesquelética. Então, pacientes que apresentam dores nos ombros, ou até mesmo dores inexplicáveis nos membros superiores. Muito se fala dos problemas cardíacos associados ao lado esquerdo dos pacientes. Tá, é muito mais comum acontecer do lado esquerdo, tá, gente? Mas não deixe de pensar no lado direito também, ok? Região escapular, principalmente na região do ângulo inferior da escápula, muito comum desse tipo de dor. Cervicalgias, e também problemas com a charneira cérvico-torácica, ok? Então, paciente com esse tipo de dor, lá na sua anamnese, você conseguiu rastrear que ele é cardiopata, por favor, tente fazer relações. Veja o quanto você pode ajudar esse paciente nos dois processos, com relação à cardiopatia dele e com relação às dores referidas que podem estar vindo desse processo. Bom, para a gente entender um pouco, então, como a gente consegue interagir com esse tipo de processo aí, né, nas patologias cardíacas, eu vou fazer o esqueminha, então, para a gente entender como esse coração está lá dentro do mediastino e como ele é estabilizado através de estruturas, ok? Estruturas essas que fazem a conexão do pericárdio com o músculo esquelético. Que é isso que vai nos dar pelo menos uma rota de tratamento para melhorar a condição do miocárdio desse paciente, ok? Então vamos lá. Vou desenhar um pouquinho mais no canto aqui. Imagine a nossa coluna. Na frente dessa coluna, formando aí um gradil, né? A gente tem o nosso querido manúbrio, external, corpo externo e o processo tifoide. Ok? Fechando esse triângulo, pelo menos pela parte de baixo, a gente tem o nosso glorioso diafragma. Sabemos que o diafragma é o nosso principal motor para as vísceras. No caso do coração, então, gente, gostaria que vocês pensassem sempre nisso. O diafragma, ele tem que ter a sua curvatura muito bem biomecanicamente falando, para que na hora que a inspiração aconteça, ele aumente a extensão do pericárdio num diâmetro vertical, e quando ele faça a inspiração, esse diâmetro diminui. Então, o próprio movimento do diafragma também é responsável por mobilizar o pericárdio. Então, pense naqueles pacientes que já têm a hipertensão arterial sistêmica, tem um processo metabólico, uma inflamação metabólica importante e aquele abdômen globoso. Qual é o problema do abdômen globoso? Ele muda a questão pressórica da cavidade abdominal com a cavidade torácica.
Então, um paciente, por muitas vezes, pode já ter um processo da mecânica do miocárdio alterada só por ter um abdômen globoso. É que por ter um abdômen globoso, gente, esse paciente já se faz metabólico. Então, automaticamente, ele vai ter algumas sequelas já associadas. Mas o que eu quero que vocês pensem é que o quanto a gente pode também melhorar a questão pressórica desse paciente dentro da torácica dele através da mobilidade diafragmática. Tá aí um belo desafio para um paciente que tem abdômen globoso. A gente conseguir realmente colocar os nossos dedos por baixo das últimas costelas para fazer uma manobra de stretching. Então, por muitas vezes, eu uso, na verdade, compressão nesse paciente. Eu ponho as minhas mãos espalmadas no tórax dele, eu aproximo as minhas mãos, empurro na direção da maca e empurro na direção dos pés. Acumulo esses três parâmetros e deixo ele inspirando. Peço uma inspiração profunda e resisto. Quando ele vai fazer a segunda inspiração profunda, eu solto de uma vez só. É como se eu desse um stretching com a própria respiração do paciente no diafragma. É uma técnica bem potente, gente, e vale muito a pena para a gente tentar com esses pacientes que têm uma certa obesidade, né? Esse abdômen globoso que muitas vezes não nos dá acesso para trabalhar direto com esse diafragma. Pode fazer as duas. À medida que você vai trabalhando esses processos pressóricos, a própria condição da cavidade abdominal também tende a melhorar um pouco. E aí, quem sabe, você consegue agora colocar seus dedos aí por baixo do grádio costal inferior. E aí fazer uma manobra de stretching para esse diafragma. Beleza. Aqui dentro, eu quero que vocês imaginem, então, um coração. Saiu bem ruim esse coração. Vamos dar um up nele. Seus grandes vasos, vamos colocar ele assim. E para ele estar aí estável dentro dessa caixa torácica, ele tem um sistema ligamentar. Começamos, então, pelo sistema ligamentar que ele tem diretamente com o diafragma, dividido em algumas porções. Depois a gente vai pontuar cada nome aqui, tá, gente? Depois, esse saco pericárdico também tem uma conexão direta com o externo, numa parte inferior e também numa parte superior. Também temos esse coração estabilizado por estrutura musculoesquelética, ligamentar musculoesquelética. Do lado esquerdo, eu tenho um ligamento e do lado direito eu tenho outro ligamento. Esses dois ligamentos, na verdade, são os vértebros pericárdicos. Eles são ligamentos que ligam a altura de C7 a T1 com a parte posterior do pericárdio. Então, estruturas aí de conexão, de estabilização desse pericárdio dentro da caixa torácica. E ainda na parte lateral, a gente vai desenhar aqui esquematicamente duas estruturas que dão, na verdade, acesso ao pulmão, mas que estão ao lado do nosso coração. Imagina ele passando lá por trás, que se chama hilo pulmonar, onde a gente encontra principalmente os grandes vasos e veias que vão dar acesso aí ao pulmão. O próprio hilo pulmonar também dá estrutura de apoio ao nosso coração. Outras estruturas também gente, vão aparecer lá pela parte posterior do coração, que também ajudam a estabilizar ele. E aí, nessas conexões gerais que ele faz aí com a parte posterior, a gente vai chamar de ligamentos também, mas a gente vai chamar de ligamentos viscerais, tá? Porque tem uma conexão do próprio pericárdio com o esôfago, a gente está vendo aí com o próprio hilo pulmonar. Óbvio, não são estruturas delimitadas, né? São prolongamentos de tecido conjuntivo que acabam ajudando a estabilizar esse coração. Então, a eles a gente vai dar o nome de ligamentos pericárdios viscerais, ok? Vamos dar um nome, então, para cada um deles aqui. Pontuando. Os que têm direto ligação com o diafragma. Então, vamos colocar aqui, ó, o 1, o 2 e o 3 são os ligamentos
Eu não sei se dá para ouvir, minha cachorra tá roncando, cara, mais que um porco. Antônio, ligamentos frenopericárdicos. Esses ligamentos pericárdicos, seguindo a mesma sequência, ela tá um, dois e três. Então, o número um seria o ligamento pericárdico direito. O número dois seria o ligamento pericárdico anterior. E o número três seria o ligamento pericárdico lateral. Eles têm essa conformação, esses nomes, pela própria posição do pericárdio, do coração dentro do tórax. Ele está inclinado, na verdade, né? Onde o ápice dele está lá virado para o lado esquerdo do hemitronco da pessoa e os grandes vasos mais posicionados posterior e na direção mais à direita do hemicorpo da pessoa, ok? Então, por isso que eles recebem nomes diferentes, pela própria posição desse pericárdio em cima do diafragma. E lembre-se sempre, hein, gente? O diafragma faz esse pericárdio mudar a sua conformação na hora da ins e da ex, beleza? Número 4 e número 5 são os ligamentos externo-pericárdicos. Como a gente já pontuou aqui, também na ordem 4 e 5, a gente está falando do inferior e do superior. De novo, importante destacar que liga C7T1 à parte posterior desse pericárdio, ok? Não, não, não. Desculpa, gente. Fiz confusão com o vértebro pericárdico. Volta lá, apaga aqui. Esse vai fazer conexão com o externo. Mais especificamente com o xifoide e com o manúbrio. Vocês vão ver muitas vezes no corpo do externo, tá, gente? Em outras literaturas vocês vão ver no xifoide, tá? Tanto faz. O importante é saber que a gente tem que trabalhar esse externo para melhorar aí a condição da movimentação, na mobilidade deste pericárdio, ok? E agora sim falamos dos ligamentos vértebro-pericárdicos, direito e esquerdo, e esses sim ligam, como eu disse para vocês, C7T1 ao pericárdio posterior. Então, uma vez que esse paciente tem alguma questão com este pericárdio, possivelmente ele tem aí essas dores da charneira. Então, se faz necessário a gente fazer alguns testes, principalmente um lift aí do tórax mesmo desse paciente, para ver se a gente faz a relação direta aí desse pericárdio com esse nível de C7T1, ok? Sem contar, lógico, que a gente vai ver agora, os processos vegetativos, né? E os outros ligamentos, como eu disse para vocês, a gente vai pontuar com ligamentos víscero pericárdico. Como exemplo, eu citei para vocês aí o próprio hilo pulmonar, mas também questões relacionadas com o esôfago. É muito comum, né, a pessoa que tem sintoma cardíaco, do infarto mesmo, ter uma questão esofágica junto aí, né? Essa dor que, por muitas vezes, também se confunde, né? A própria esofagite também dá sintoma de problema cardíaco, de infarto, ok? Então, essas são as estruturas, gente, que nos dá acesso
para melhorar a questão de mobilidade do pericárdio e, com isso, a gente agir no miocárdio de uma maneira indireta, ok? Se nós formos falar, assim, de uma maneira mais direta, aí sim estamos falando dos processos vegetativos. Vamos trocar de cor. Então, o vegetativo do coração, temos um simpático, que dá para a gente dividir ele em cervical e torácico. Torácico, estamos falando dos níveis de T1 a T4, principalmente T1 e T2, onde se encontra o centro cardioacelerador. E na cervical, estamos falando dos gânglios. Gânglio cervical, gânglio cervical superior, gânglio cervical médio e gânglio cervical inferior. E não podemos deixar de esquecer do estrelado. Ok? Gânglio cervical superior, estamos falando principalmente dos níveis de C1 a C4. O gânglio cervical médio, ele é meio que inconstante, tá, gente? Mas se fosse para falar um nível de referência aí dele, seria entre C5 e C6. E aí o gânglio cervical inferior ou o gânglio estrelado, que é o que por muitas vezes acontece, né? O gânglio inferior, o gânglio cervical inferior se anastomosa com o primeiro gânglio de T1 e aí forma o gânglio estrelado, ok? Então, na altura de C7T1, falamos com o gânglio estrelado. Então, é uma das nossas grandes vias aí para a gente tentar melhorar as condições cardíacas dos nossos pacientes, seja elas quais forem, gente. Qualquer patologia, eu preciso tentar pensar nesse vegetativo equilibrado, ok? Falamos do simpático, então temos também parasimpático. Nada desafiador, né? Falamos do nosso querido nervo vago, ok? Principalmente inerva o átrio direito. A ação vagal é muito mais para o coração direito, ok? Mas, de uma maneira geral, gente, o tônus cardíaco ele é muito mais simpático, vamos dizer assim. Não é que ele seja simpático, tá, gente? Mas tem uma ação simpática maior. O vagus, na verdade, ele serviria muito mais como um freio. Quem controla muito mais as vísceras torácicas é uma ação mais simpática, tá? Assim como as vísceras mais abdominais, eu tenho um controle muito mais vagal, ok? Mas lembre-se, os dois atuam nesses órgãos. É que eu tenho um tônus simpático aumentado e o tônus parasimpático vago geralmente serve de freio para modular um pouquinho mais esse simpático aí em sua ação. Beleza? Acho que também vale a pena destacar, né, gente, que esse sistema cardíaco, apesar de ele ser uma bomba de sangue, ele tem a própria vascularização dele. E por que que eu chamo atenção nisso, né? Então, a vascularização arterial, estamos falando de ramos que saem direto da aorta ascendente, né? Logo no início, antes mesmo de ela virar cajado aórtico, ela já dá ramos para as coronarianas, mas também temos artérias mamárias, internas, que são artérias, na verdade, que se faz a necessidade muito grande de a gente ter uma liberação da entrada torácica. Se eu quero melhorar uma condição cardíaca, eu tenho que pensar em várias estruturas. Quando eu estou pensando na parte vascular, obviamente eu estou pensando em mediastino, aquelas pessoas que são ansiosas, que têm uma retenção do mediastino muito grande. A gente precisa combater isso para tentar melhorar toda a condição vascular do próprio miocárdio e também as questões da entrada torácica.
Eu não posso ter nenhum tipo de tensão aí que possa comprometer o meu sistema vascular, ok? Arterial, porque as mamárias saem daí da subclave. Beleza? Se eu tenho vascularização arterial, eu também tenho venosa. Na parte venosa, estamos falando principalmente do sistema ásico e também da veia torácica interna, que também drena para a subclave. Ou seja, mais uma vez, se faz necessário a gente trazer mobilidade para essa caixa torácica, mesmo para melhorar todas as questões de drenagem desta caixa através do sistema ásico, que a gente sabe que ele fica muito mais posterior, próximo às costelas, ele drena toda essa parte de tórax, mais as coronarianas. E também a torácica interna. Mais uma vez, se faz necessário a liberação dessa entrada torácica para viabilizar o retorno dessas torácicas internas para a subclave, ok? Acho interessante a gente ir pontuando cada fator da anatomia, como a gente tem a visão sobre o tratamento de cada um desses processos. E aí, gente, só para a gente terminar a aula, que eu acho também pertinente, a gente focar mesmo, né, enfatizar, na verdade, que através de artigos já foi confirmado que o raciocínio o tratamento osteopático exerce função, por muitas vezes, através do tratamento diafragmático, influência do fluxo linfático. A partir do momento que eu melhoro o fluxo linfático, eu melhoro as questões de retorno dos líquidos. Então, através de um trabalho diafragmático, já foi comprovado que a gente consegue ajudar esse paciente nessa situação. Eficácia do tratamento nas questões de hipertensão arterial sistêmica. Sim, conseguimos melhorar esses quadros. Também conseguimos diminuir a pressão arterial. Temos técnicas para isso, para ajudar o nosso paciente. Melhorar a atividade somatocardíaca. Diminuir o ritmo cardíaco. E também tratamento osteopático influenciando no aumento do fluxo da linfa. Então é isso, né, gente? Comprovado cientificamente o quanto a gente consegue melhorar os nossos pacientes cardíacos. Então, a minha missão de hoje era exatamente falar isso para vocês, gente. Foi no nosso consultório, a gente fez uma relação das dores desse paciente com o problema cardíaco dele. Eu consigo ajudar esse paciente com as questões cardíacas através da anatomia, seja musculoesquelética, seja facial, seja vascular, seja do jeito que for que a gente consegue desenvolver um raciocínio em cima desse paciente, a gente consegue ajudar ele também pelas questões cardíacas. Essa é a nossa missão, né, gente? Não só tirar a dor do paciente, mas por muitas vezes, aliás, por todas as vezes, se faz necessário gerar saúde nessa pessoa. E gerar saúde despertar todos os processos de autocura, né? Beleza, galera? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Tinha falado das questões pulmonares aí para quem entrou agora no finalzinho da aula. Não vai dar tempo de a gente falar tudo, porque senão vai ficar uma coisa meio cansativa. Então, semana que vem, falamos sobre sintomas pulmonares e como podemos ajudar os nossos pacientes que venham relatando tipos de problemas pulmonares na sua anamnese. Ok? Obrigado aí, Leandro.